Boa noite, pessoal, tudo bom? Pessoal, vamos começar nossa apostila agora de sistema imunológico, tá? As doenças do sistema imunológico. Então, relembrando um pouquinho os órgãos do sistema imune, né? Então, a gente vai ter aí os nossos linfonodos, apêndice, medula óssea, tá? A gente tem adenoide, tonsilas, o timo, o baço e as placas de Peyer, tá? Que vão facilitar na produção das células do sistema imune. Então, a gente tem os tecidos linfóides, tá? Então, o sistema linfóide, ele vai distribuir por todo o corpo, tá? E aí, nesse sistema, são localizados a captura e a retenção dos antígenos, para que ocorra o risco da resposta imune. Então, através desse sistema dos tecidos linfóides, do sistema linfonodo, que ele vai fazer a captura e vai correr, na verdade, aquela luta, a guerra entre o antígeno e o anticorpo, para ver quem vai conseguir vencer, se vai ser a doença ou se vai ser ali os guardias que protegem o nosso organismo, né? Então, a gente tem algumas células do sistema imune, ou seja, nós temos aí os nossos soldadinhos, tá? Que ficam de frente, na linha de frente para combater qualquer micro-organismo que entra no nosso corpo, né? Qualquer antígeno que a gente fala, que é qualquer corpo, corpo estranho que entra no nosso organismo e que a gente vai tentar, nosso sistema imune vai tentar combater para que o nosso organismo não adoeça, tá? A gente tem aí a divisão do sistema imune, a gente tem a imunidade inata e a imunidade adaptativa, tá? Na imunidade inata são aquelas que a gente já tem no nosso corpo, são os nossos soldadinhos que a gente já tem no nosso corpo, tá? Como, por exemplo, as barreiras celulares, barreiras químicas, como proteínas do sangue, os nossos fagócitos. É uma resposta imediata, então nossos soldadinhos já estão circulando no nosso corpo, eles imediatamente vão lá para combater o micro-organismo, tá? O antígeno. A mesma resposta para a variedade de agentes, ou seja, eu tenho o mesmo soldadinho para combater todo mundo, tá? Qualquer tipo de micro-organismo, vírus, bactéria, fungo, o que for que entrar, é o mesmo soldadinho para combater todo mundo, tá? Então, ele não tem uma memória imunológica. Eu não fico com um soldadinho especializado num tipo de vírus, nem um soldadinho especializado naquele tipo de bactéria. É o mesmo soldadinho para todo mundo. Então, cada vez que eu me infectar com alguma coisa, vai ser aquele mesmo soldadinho que vai lá para tentar combater, independente do tipo de micro-organismo que for, tá? Então, ele tem uma limitada diversidade de receptores. Então, para ele reconhecer e conseguir combater alguns micro-organismos, ele é muito limitado. Então, nem sempre ele consegue sozinho, nosso organismo consegue combater sozinho. E aí, para isso, a gente precisa da imunidade adaptativa, tá? Ou seja, os linfócitos e os anticorpos, tá? Só que para eu ter a produção de linfócitos e anticorpos para ajudar os meus fagócitos a combater a infecção, né? Ele pode demorar dias ou semanas, tá? Já não é imediato como é na resposta inata, tá? Mas é uma resposta mais direcionada, tá? Para o agente que está ali provocando a infecção. Então, já é específico, uma resposta específica para aquele vírus, para aquela bactéria, para o que for. E ele acaba gerando uma memória imunológica. Então, se eu me contaminar novamente com aquele vírus ou com aquela bactéria, né, com aquele micro-organismo, eu já vou ter meu soldadinho especializado pronto para combatê-lo. Então, eu tenho uma elevada diversidade de receptores. Então, eu já consigo ter meus soldadinhos específicos para cada tipo de micro-organismo que meu corpo vier a se infectar, tá bom? Então, aí eu coloquei para vocês alguns tipos de imunidade, tá? O que é a imunidade em si? É a capacidade do organismo de resistir a uma determinada doença ou infecção, tá? Ou seja, é os meus soldadinhos lutando contra uma doença ou uma infecção, tá? A imunidade pode ser tanto adquirida quanto inata, tá? A imunidade inata é aquela que é determinada geneticamente, então é o que eu tenho já no meu corpo, tá? Que é o que vai combater todo mundo, é o mesmo soldadinho para combater todo mundo, tá? E a adquirida, ela vem de uma exposição anterior a um determinado antígeno. Por exemplo, se eu me contaminei com o vírus A, então eu vou criar um soldadinho específico para combater o vírus A.
tá? Se eu me contaminei com o vírus B, eu vou criar um soldadinho específico para combater o vírus B. Mas se eu me contaminei novamente com o vírus A, eu já tenho o soldadinho pronto para combater esse vírus A. Ou seja, ele vai depender de uma exposição anterior a esse vírus, tá? A esse micro-organismo, tá bom? A resposta imune adquirida ela pode ser tanto ativa quanto passiva, tá? A imunidade ativa, ela vem resultar de uma produção de anticorpos em resposta a um antígeno, ou seja, eu tenho um micro-organismo específico e eu vou produzir um anticorpo específico para aquele antígeno. Ele pode ser adquirido naturalmente ou ele pode ser induzido. Naturalmente, ele desenvolve após a exposição, então depois que eu desenvolvi, eu vou criar meu soldadinho para combater aquele micro-organismo, ou ele vem da administração de antígeno de modo de prevenir uma doença, né? Como ali se eu tiver, como aqui, a imunidade ativa induzida no caso da vacina. Então, eu vou introduzir antígenos para produção específica já de anticorpos antes que eu adoeça, tá? E aí, quando eu me contaminar com aquele vírus ou com aquela bactéria, o meu corpo já tem os anticorpos específicos para combater a doença, porque eu já consegui através da vacina, tá bom? A imunidade passiva, ela vem da transferência de anticorpo a partir de outro indivíduo. Então, ela pode ser passiva natural ou passiva induzida. A passiva natural, ela vem da transferência de anticorpos maternos através da placenta e do leite. Então, a mãe passa. A mãe já tem várias vacinas, né? Vamos colocar a mãe já tem vacina de hepatite B, né? Já tem vacina, já está protegida de várias doenças. E aí, quando ela engravida, ela acaba passando para o seu bebê através da placenta e do leite materno, porque o nenenzinho, quando ele nasce, ele não tem nenhum tipo de proteção ainda. Então, a primeira proteção que ele recebe é através da placenta da mãe e através do leite durante a amamentação, tá? A imunidade passiva induzida, ela vem fornecida através da administração de anticorpos, de modo a combater a infecção, tá? Então, eu vou induzir a formação, a administração dos anticorpos específicos para aquela infecção, ok? Então, a gente tem aí os anticorpos, tá? São os amarelinhos. Eles têm a função de neutralizar os patógenos, que são os verdinhos, ou seja, eliminar o patógeno. Contribuir para a sua eliminação através de vários mecanismos, tá? Como fagocitose, a gente já viu isso várias vezes. E o patógeno, por si mesmo, tá? Ele pode ser um organismo unicelular, como uma bactéria, alguns protistas, por exemplo, ou pode ser um ser pluricelular, como alguns fungos, protozoários, eumintos, ou unidades virais. Então, todos com a capacidade de provocar doença. Então, quando eu falo de um patógeno, é qualquer corpo estranho, qualquer tipo de micro-organismo que entrou no meu organismo com o objetivo de provocar uma doença. Então, esse patógeno deve ser eliminado. Meu corpo tem que permanecer saudável. Por isso, eu crio anticorpos para combatê-lo, ok? O que pode piorar a minha imunidade? O que pode facilitar para eu ter uma baixa imunidade e adoecer com mais facilidade? Você ficar muito tempo sem dormir, então a privação de sono, bebidas alcoólicas, tabaco, né, o cigarro, o narguilé e outras drogas, tá? Bebidas muito geladas, pessoa muito estressada, muito nervosa, o frio, tá? Muito frio, pessoa que tá passando frio pode piorar, baixar a imunidade, tá? Excesso de comidas de prateleiras, ou seja, aquelas comidas muito calóricas e pouco energéticas, aquelas comidas que não tem nada de nutrientes, né, como aqueles conservantes, aqueles congelados, tá? Não tem nada de saudável nessas alimentações, tá? Restrição alimentar exagerada, então aquela pessoa passando fome, né? Ou que faz aquelas dietas malucas de jejum intermitente, ficar 12 horas sem comer, 24 horas sem comer para emagrecer. Gente, isso não é nada saudável, tá? E falta de comida de feira, né? Ou seja, alimentos como frutas, verduras, que são essenciais para manter a nossa imunidade, para manter a nossa saúde.
Então, a gente começa a falar um pouco agora das doenças, tá? Do sistema imune. A gente começa falando da AIDS, tá? O síndrome da imunodeficiência humana, tá? A AIDS é uma doença que ela vem se manifestar após uma infecção do organismo humano pelo vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como HIV, tá? Essa é uma sigla em inglês que significa Human Immunodefense Virus. Ah, gente, meu inglês é péssimo, tá bom? Deu para entender, né? Também do inglês vem derivar a sigla AIDS, tá? Que eu não vou ler, tá bom? Que em português quer dizer Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? Ou a gente costuma falar hoje aqui no Brasil, no Brasil mesmo, a SIDA. AIDS e SIDA pode ser a mesma coisa, tá? Até colocar aqui para vocês. A transmissão do HIV, tá? Ele pode ser transmitido por sangue, sêmen, secreção vaginal e pelo leite materno, tá? Então, as mães que têm HIV, tá? Ela não pode amamentar, tá? Como que eu posso transmitir pegar o vírus, né, do HIV? Pode ser através de sexo sem camisinha, de qualquer tipo, anal, vaginal ou oral, tá? O uso de seringas ou agulhas com a mesma pessoa. Transfusão de sangue contaminado, que é muito raro, gente. A gente viu, né, na apostila passada, como que é feita a transfusão de sangue. Pessoal, eles realmente testam várias e várias vezes para ter certeza que o sangue, para ter certeza do tipo sanguíneo, né, do fator RH e ter certeza de que o sangue está viável, tá, sem nenhum tipo de vírus, que seja HIV, que seja hepatite, que ele não tem nada para que a pessoa que vai receber o sangue não receba sangue contaminado, tá? Uma mãe infectada pode passar o HIV pelo filho durante a gravidez, durante o parto ou durante a amamentação, tá? Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Então, alguns alicates, o pessoal que vai na manicure aí Ih, hoje eu tô ruim. Nos salões de beleza, né, a gente levar seu próprio alicate, né? Porque às vezes ela tirou o bife de uma pessoa que estava antes de você e a pessoa tinha o vírus. Porque ninguém sai daí com o vírus estampado na testa falando que tem, né, gente? Então é importante ficar atento a isso. E lembrar sempre de se proteger, se prevenir. Ainda mais nós da área da saúde, vamos ter contato com todos os tipos de pessoas, tá? Vamos ter contato com todos os tipos de sangue, por isso a importância do uso de EPIs, tá? E do cuidado na hora da gente manusear qualquer produto, equipamento pérfuro cortante, tá? Pra gente não se furar, senão você faz uma medicação num paciente, e aí sem querer você espeta o seu dedo, e aí você acaba se contaminando, porque você sofreu um acidente no serviço, tá? Você se descuidou e furou o seu dedo na hora que você for fazer medicação em outro paciente. Pessoal, se isso acontecer, não é vergonha, você tem que comunicar a sua chefia imediata na hora, tá? Porque dentro das primeiras 12 horas eles já vão te passar um coquetel para você tomar, para que você não desenvolva HIV. E aí eles vão testar o sangue daquela pessoa que você se contaminou, né? Você vai falar de qual pessoa que foi, que você fez a medicação e se contaminou. E eles vão testar para ver se a pessoa não tem nenhum tipo de doença, tá? E aí, até sair o resultado, você já vai tomando os coquetéis para prevenir que você não tenha não tenha se contaminado com o vírus do HIV, não desenvolva o vírus do HIV, tá bom? O diagnóstico, tá? É feito através de testes, realizado a partir de uma coleta de uma amostra de sangue, tá? A gente tem a janela imunológica, que é um termo que é designado para o intervalo entre o período da infecção e a detecção do anticorpo anti-HIV, tá? No sangue através de exames laboratoriais específicos, tá? Então, a janela imunológica é aquela que vale para qualquer tipo de doença, tá? Do intervalo que tem de você ter a infecção entrar no seu organismo e o seu corpo começar a produzir anticorpos específicos
para aquele vírus, para aquela bactéria. Por isso que geralmente quando você começa a passar mal, você fica em uns 2, 3 dias passando mal e depois você melhora do nada, mesmo sem tomar nenhum tipo de um remédio, tá? Esses 2, 3 dias que você está passando mal é a janela imunológica do seu corpo, tá? Vai depender do sistema imune de cada um, como é que ele está desenvolvido. Se estiver muito bom, pode ser até mais rápido. Às vezes você nem apresenta nenhum sintoma, tá? O seu organismo rapidamente consegue produzir os anticorpos, dependendo do vírus que você se contaminou, tá? Os anticorpos são produzidos pelo sistema de defesa do organismo em resposta ao vírus, tá? Que indica nos exames a confirmação da infecção. Para o HIV, o período de janela imunológica é normalmente de 2 a 8 semanas, mas em alguns casos pode ser maior, mais prolongado, tá? O teste de detecção do HIV é feito durante o período da janela imunológica, onde há a possibilidade de um resultado do falso negativo, e a pessoa pode estar infectada com o vírus, tá? Então tem que estar repetindo o teste, porque os primeiros testes podem dar o falso negativo. É necessário realizar um novo teste dentro de 2 meses para ver se a pessoa está mesmo com o vírus ou não. Nesse período, ocorre a soroconversão. A pessoa estiver realmente infectada, o organismo dela vai tentar combater e você começa já a ver uma queda na sua produção de anticorpos, tá? A prevenção, tá? Inclui o afastamento de todos os fatores de transmissão, ou seja, o primordial, o uso de camisinha durante um sexo seguro para prevenir HIV e AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, como a gente viu agora na nossa apostila de sistema reprodutor, tá? Além de seringas e agulhas que não devem ser compartilhadas, tá? A gestante deve ser orientada a fazer o teste do HIV. Caso o resultado for positivo, ela deve ser orientada sobre seus direitos e o da sua criança e a importância de receber os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde antes, durante e após o parto, para controlar a doença e prevenir a transmissão do HIV para seu filho. Pessoal, a gestante que der teste positivo, mesmo que ela não saiba que ela tem o vírus e descobrir durante a gestação, ela consegue fazer acompanhamento, um tratamento específico para tentar, nem sempre é possível, para ela tentar evitar que o seu filho nasça com a doença também, tá? Então, é importante ela fazer o pré-natal sempre, já assim que ela já desconfiar que ela está grávida, já começar a procurar o médico e já começar a fazer o pré-natal, tá? Todo cidadão tem o direito ao acesso gratuito aos antirretrovirais, que são as medicações que vão combater as infecções da AIDS, tá? A boa adesão ao tratamento é uma condição indispensável para a prevenção e controle da doença, além de efeitos positivos diretos na vida da pessoa com HIV. Então, gente, a pessoa pode ter uma vida normal, sem nenhuma restrição, a não ser, claro, né, quando ela for ter contato com outra pessoa, ela sempre usar camisinha e evitar, se ela tiver com qualquer tipo de feridinha na boca, machucadinha, evitar beijar outra pessoa para não transmitir o vírus, tá? Então, a gente tem nosso sistema imunológico, tá? Como que ele funciona, uma pessoa saudável. As doenças autoimunes. Então, aqui, ó, numa pessoa saudável, eu tenho os meus leucócitos, meu sistema imunológico, que vão atacar os invasores dos antígenos. Se eu tenho uma doença autoimune, tá, os meus leucócitos não conseguem distinguir os antígenos dos tecidos saudáveis e acaba atacando as células normais. E aí eu faço o tratamento, tá, através de imunossupressores, tá? São para tentar reduzir as minhas infecções, tá bom? Então, eu coloquei as principais doenças, tá, do sistema imunitário, que a gente vai ter as alergias, tá? Que é as pessoas que têm reações alérgicas, pode ter uma hipersensibilidade imediata, um choque anafilático, uma hipersensibilidade tardia, pode ter uma citotóxica
imunocomplexos ou celulares, tá? Então, existem vários tipos de reações alérgicas, tá? As principais doenças de reações alérgicas, a gente vai ter a edema, eczema, urticárias, asma, tá? Rinites alérgicas também, tá? Doenças autoimunes, tá? Que a gente vai ver um pouquinho. A gente tem a esclerose múltipla, esclerose múltipla, artrite reumatoide, lúpus, diabetes, psoríase, tá? Tiroidite, miastenia graves, vitiligo, síndrome de Sjögren, vasculites, tá? E aí a gente foi feito, parece que uma entrevista com a Sara Costa, que ela possui uma doença autoimune, a diabetes. E aí, gente, é importante porque a gente viu já da diabetes, a pessoa consegue ter uma vida normal, tá? Vocês vão fazer o trabalho para mim, algumas das doenças a gente ainda vai ver para frente, tá? E a gente vai ver que a pessoa, se fizer o acompanhamento, o tratamento direitinho, ela consegue ter uma vida normal, mesmo portando essa doença, tá? E com a imunodeficiência, a gente tem a imunodeficiência congênita, a adquirida e a imunodeficiência das pessoas de idade, que é aquela que o organismo vai ficando mais susceptível a novas doenças à medida que vai passando com a idade. Com o passar do tempo, nossos soldadinhos de defesa vão envelhecendo também. E aí eles vão ficando cada vez mais fracos e cada vez mais meu organismo começa a produzir menos anticorpos. Então eu fico com uma facilidade de adoecer cada vez maior com o passar da idade, tá? A gente fala ainda um pouquinho da esclerose múltipla, tá? Um sistema imunológico normalmente em funcionamento, ele reconhece e ataca objetos que não fazem parte dele. Entretanto, o sistema imunológico pode funcionar de forma errada e atacar células do tecido do próprio corpo, causando doenças como febre do feno, asma e artrite reumatoide. A esclerose múltipla é um exemplo de uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca as células do corpo saudáveis, tá? A causa ainda é desconhecida, porém, ela considera que pode ser provocada em determinadas pessoas com fatores ambientais ou alguma infecção viral. Possivelmente, as pessoas que desenvolvem esclerose múltipla estão geneticamente predispostas a desenvolver essa doença. Então, ela já tem um gene, então alguém da família já pode ter tido ou desenvolvido essa doença. As células do sistema nervoso são afetadas devido a essa desmielinização, tá? Ou seja, que a infecção combatendo o próprio organismo, que era para defender o nosso corpo, ele vai atacar o próprio corpo. Nossos soldadinhos de defesa vão atacar nossas células saudáveis, tá? Porque ele não consegue reconhecer que elas são parte do nosso corpo. Os principais sintomas, eles são muito variáveis, tá? E vão depender da zona do sistema nervoso que foi afetado. Cada indivíduo com esclerose múltipla, ele vai se manifestar de vários sintomas diferentes, que vai variar de acordo com cada caso. A primeira lesão a se manifestar, ela pode não ser a primeira que já tenha ocorrido. A maioria das pessoas experimenta mais de um sintoma, como fadiga, fraqueza muscular, parestesia, né, que é a sensação anormal de tátil, formigamento. A deambulação estável, a pessoa não consegue andar direito, pode ter visão dupla, tremores, disfunção da bexiga e do intestino, tá? Pode ter manifestações como hemiplegia, que é a paralisia de um lado só do corpo, como se fosse um AVC. Neuralgia do trigêmeo e paralisia facial são menos comuns, mas pode acontecer em alguns casos, tá? Além de uma fala anormal, transtornos cognitivos e emocionais, impotência sexual, sensibilidade ao calor, tá? O tratamento é feito através de imunossupressores, como interferon beta, que já está disponível no Brasil, tá bom? A artrite reumatoide, a gente já falou dela na apostila, se eu não me engano, de sistema cardíaco,
tá? Mas a gente relembra um pouquinho também que ela é uma doença autoimune, tá? De etiologia desconhecida, caracterizada com poliartrite periférica, simétrica, que vai levar à deformidade e destruição das articulações, às vezes por erosão do osso ou da cartilagem. Ela afeta mulheres 2 vezes mais do que os homens, tá? E a incidência, ela aumenta com a idade. O tratamento é feito uma abordagem terapêutica, começa com a educação do paciente e seus familiares sobre a doença, a possibilidade de tratamento, seus riscos e benefícios, tá? O tratamento inclui fisioterapia e terapia ocupacional. O papel do repouso e exercício deve ser enfatizados, reconhecendo que é uma degeneração articular, ou seja, quanto mais passar o tempo, pior vai ficando. Quanto maior for o repouso, pode melhorar o impacto, tá? A estratégia terapêutica deverá ser completada períodos alternados das atividades e repouso, tá? Este sempre em posição funcional, então deve ter uma estratégia, né? Uma divisão junto com o fisioterapeuta, tá? Entre atividade física e repouso. Alguns anti-inflamatórios não hormonais, tá? Alguns corticoides também são indicados. Analgésicos, como paracetamol, se tiver alguma necessidade, tá, gente? Lembrando de nunca medicar, tomar remédio sem consulta médica, tá? Alguns gatilhos para artrite reumatoide, tá? Então, a gente tem aqui, ó, ossos saudáveis e a mão com artrite reumatoide, que vai dar aqui as dores nas articulações, tá? As infecções nas articulações. Então, algum tipo de infecção pode ser um gatilho para desenvolver artrite, tabagismo, alergias, toxinas, alguns traumas, o estresse crônico, isso também são gatilhos que podem desenvolver a artrite reumatoide, ok?